Então, nós estamos estudando sobre o método, ainda no início do livro dos médiuns. Estamos refletindo nesse momento sobre o materialismo, começamos a refletir sobre o materialismo na semana passada, a entender um pouquinho sobre o materialismo, e o Kardec está trabalhando aqui no método, partindo dos itens 19 e 20, sobre os tipos de materialismo. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Que serve de base para a gente, porque ele traz vários tipos de materialismo. Então, a gente vai retomar hoje partindo do item 21. Se alguém quiser fazer a leitura aí, a gente pode ir lendo devagar, tá? A segunda classe de materialistas, muito mais numerosas do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Olha lá. Por que é antinatural? Porque a nossa realidade é espiritual. A nossa essência é espiritual. Quando Kardec pergunta por que Deus impõe a encarnação? Com a finalidade de chegarmos à perfeição. Então, qual que é a lógica da pergunta? A lógica da pergunta é, se somos espíritos, para que mergulhar no corpo? Encarnação, né? O primeiro mergulho. Para que mergulhar no corpo material? E eles dizem, Deus vos impõe com a finalidade de chegar à perfeição. Apresentando para a gente um mecanismo de progresso. Então, existe um mecanismo são vários, mas existe um mecanismo que é a própria lei da reencarnação. As existências sucessivas. Então, por isso que coloca aqui que o materialismo é um sentimento antinatural, vai contrário à lei do indivíduo. É uma negação da própria natureza. Compreende os que são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Então, aqui ele vai colocar para a gente mais 2 aqui, tipos de materialismo. Aqui ele está dizendo de mais um tipo de materialismo. Qual que é? O indivíduo é materialista porque não tem coisa melhor para ser. Ou seja, considera, dentro das linhas religiosas, vamos dizer, se bem que tem até um que ele fala sobre, ele vai falar sobre, assim, e comumente a gente vê que a pessoa, às vezes, é materialista, porque a pessoa desenvolve um certo ranço das tradições religiosas, né? Porque, às vezes, se atentam muito para os aspectos negativos, daquilo que se faz em nome da religião, que mercantilizam a fé. Tem muita gente que se endereça para o caminho do materialismo nesse sentido, né? E aí ele está colocando aqui para a gente que um deles é pela indiferença. Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Aquela coisa de que será que existe de fato algo para além desta realidade que é material? Essa dúvida, essa incerteza é uma problemática para esses indivíduos. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro não lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. É aquela síndrome do São Tomé. Às vezes é necessário se ter algo muito mais palpável para se crer. Quando existe uma lacuna, quando existe algo vago, o indivíduo não consegue se apoiar numa linha de raciocínio ali, porque ele não consegue construir exatamente porque está faltando elementos. Tá tranquilo? Tá tranquilo até aqui? Quiser comentar, fica à vontade aí, viu, turma? Aos primeiros não faleis de revelação, nem de anjos, nem do paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. Então, mais uma vez, como
o Kardec colocou e que nós estávamos refletindo na semana passada, tem coisas que, às vezes, para você fazer com que a pessoa consiga perceber a lógica, você tem que trabalhar com pontos que são de ordem material. Você começa pelo concreto, para você ir para um universo que é diferente da convicção do próprio indivíduo, mas você vai pelo campo da lógica. Então, quando ele dá um exemplo aqui, né? Se você fala de anjos e de paraíso, e fica uma coisa muito abstrata, fica uma coisa muito... Mas quando você pega para fazer uma reflexão da vida material, e aí ele coloca, são importantes para tudo explicar. Algum comentário? Sim, não? De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germen latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua da salvação. O que nós poderíamos compreender com isso aqui, ó? Abafado pelas ervas más. Germen latente, abafado pelas ervas más. Coloca para mim aí, por favor. Tem motivo? Vamos pegar qual que é a concepção que o indivíduo tem hoje em dia. Vamos colocar de modo geral na humanidade. Tem da fé, tem de Deus. É uma coisa lógica? Faz sentido colocar, por exemplo, visão de um Deus vingativo, ciumento? Faz sentido? Não faz o menor sentido. Uma fé que explora, por exemplo, pessoas simples. Faz sentido? Não faz. Crimes sendo realizados em nome de Deus. Faz sentido? Não faz. Então, existe também uma responsabilidade, sabe? De como que a gente lida com esse sagrado, como que a gente lida com o universo que é espiritual, por exemplo. Eu já vi pessoas falando super mal das religiões de matriz africana, porque às vezes fala assim, não, mas esse povo que fica aí, tipo, traz a pessoa amada em 3 dias. Falei, opa, está sendo injusto. Quem falou que isso faz parte de religião de matriz africana? Ah, não, mas falou que mexe com espírito, tudo é espiritismo, né? Não, mas isso aí a pessoa está sendo injusta quando faz uma interpretação desse tipo, porque isso é ofensivo, inclusive, para as pessoas de religião de matriz africana. Entende isso? Só que muita gente deixa de acreditar em determinadas coisas ou deixa de pesquisar, de buscar o conhecimento, devido a essas ervas más. Devido ao modo com que muitos lidam com a realidade espiritual. Coloca como se fosse uma coisa muito... Né? Quer falar, Marco? Tudo fica à vontade. Peraí, desculpa. Eu estou acompanhando, professor. Estou tranquilo. Obrigado. Ah, tá. De nada. Se quiser falar, gente, levanta a mãozinha aí que eu estou em outra tela, nem sempre eu vejo vocês, tá bom? Tá bom. Ao lado dos materialistas, propriamente dito, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, tem uma vaga noção, né? Pelo menos de nome. Pergunto eu, quem aí é espiritualista de nome?
Quem aí é espírita de nome? Será que pode ser que o indivíduo seja um espiritualista materialista? Ou um espírita materialista? Às vezes a gente pode ser no sentido da crença, mas não no sentido profundo espiritual. Percebem isso? É filosófico, tá? Será que existe alguém que na convicção, a pessoa olha para o espiritismo e fala, isso aqui é uma coisa que faz sentido. Mas do ponto de vista de uma compreensão mais profunda e mais vital, ou seja, na vida mesmo, a pessoa às vezes age de forma materialista. Então, seria um espírita materialista. Ou um espiritualista materialista. Embora espiritualistas, pelo menos de nome, são refratários quanto àqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A estes muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria quietude nos gozos materiais. Aqui, ó. Não é? Ou seja, eu só entendo como prazer um tipo de prazer, que é aquilo que a gente considera como sendo o mais palpável. Ou seja, existem tipos de prazer. Existe um prazer refinado, um gozo refinado, mas às vezes não se conhece, por exemplo, as maravilhas, as delícias da espiritualidade, só conhece um tipo de prazer. Compreende-se isso? E aí, por que são incrédulos de má vontade? Porque é melhor ser incrédulo. Porque senão, de algum modo, me tira da minha zona de conforto. Então, é muito conveniente, em determinado momento, permanecer-se incrédulo. Porque se eu adentrar demais em conhecimentos espirituais, pode ser que eu descubra um outro universo, uma outra realidade da vida. E aí eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E aí que tá. Marlúcia. Boa noite a todos, né? Você estava falando e eu estava exatamente vendo isso, como é que é a nossa questão de evolução, né? Porque a conveniência, ela existe e a gente não quer passar para um outro patamar que vai exigir um esforço muito grande da gente, né, Rose? Então, quando a gente começa a desenvolver uma consciência de como estamos, né, o que nós estamos buscando, aí entra esses níveis de incrédulos, né? Aquele que quer crer, mas não tem ainda aquela fé raciocinada, né? Ou tem ainda uma fé, vamos dizer assim, que fica com uma visão embotada, né? Que isso coloca, a gente consegue observar nos nossos comportamentos. Aquele momento em que a gente já está buscando algo mais, explicação, mas a gente ainda não quer abrir mão, como você falou, de certos comportamentos que ainda nos fazem ter um conforto, né? E sim, agora, esse momento, exatamente que o Kardec coloca aí, dessas pessoas que já estão buscando, né? E já começam a adentrar um caminho e a vislumbrar, a tirar as escamas dos olhos. Então, a gente sai sempre, né? É interessante isso, como que a gente sai dentro da nossa experiência, como a gente sai do materialismo para começar a adentrar a realidade espiritual, né? Mas, e aí eu fui vendo, assim, sabe, essas imagens todas de gradação dentro dos nossos próprios comportamentos, né? E quando a gente busca, então, esse estudo mais aprofundado, aí a gente vai vendo que muito mais a gente precisa compreender para
trilhar esse caminho, né? Sair dessa credulidade ou incredulidade conveniente, né? Para partir realmente para um estudo mais sério. E ele fala, né? É tão bonito, eu fico vendo assim toda a coerência que Kardec coloca para a gente através dessa estrutura, né? De pensamentos, de construção de raciocínios, né? Para mostrar para a gente como que nós já passamos por tudo isso. Sim. Né? Ele passa do conhecido para o desconhecido, você percebeu? Ele passa pelas linhas de pensamento, aquilo que era um senso comum, eram os modelos de pensamento, ele analisa, tem determinadas coisas que ele vai falar, olha, isso aqui está coerente até um certo ponto, em outro ponto ele vai refutar, ele vai dizer, isso aqui não faz muito sentido, os espíritos superiores explicam isso ou aquilo, né? Então, isso que é bacana, é que ele não parte do nada, ele não sai do nada, ele parte de algum lugar. E aí ele desenvolve um raciocínio, fazendo com que a gente caminhe com ele. Isso para entender melhor, né? E aí que eu acho que surge a transformação, né? Porque não fica uma coisa ditada como regra. Você passa a entender melhor determinadas coisas, né? Vamos dizer, esse desfrutar de uma realidade diferente, vamos dizer, de um desejo refinado, um prazer refinado, espiritual, estou querendo dizer, seria como você apresentar uma fruta para uma criança que não foi ensinada a degustar uma fruta e não vai sentir muita graça na fruta porque o acesso aos alimentos que ela tem são alimentos muito condimentados, muito açucarados, né? Então, vocês conseguem perceber que, às vezes, é importante que a pessoa desenvolva um paladar específico para saber contemplar o sabor daquilo? Não sei se eu me fiz entender com a metáfora aqui. Porque senão dá a impressão que a gente, às vezes, fica meio que pirraçando, né? Mas tem coisas que, se a gente não se aproximar para desenvolver um determinado paladar, um determinado gosto por determinadas coisas, a gente fica só naquela condição grosseira, conhecendo só um tipo de realidade, né? Então, a vida oferece para a gente outras oportunidades, né? Antônio Carlos, você quer comentar? Ô, Rose, nessa terceira categoria aí, dos 22, é a pura verdade, onde ele fala que são os incrédulos de má vontade. E esses não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Só acrescentando aí dentro que foi colocado, de uma forma até muito, muito ampla, né? O negue a si mesmo e siga-me, como disse o Jesus, não é tarefa para amador, não. E ele está falando exatamente isso aqui. Ó. O que acontece na nossa sociedade atual, por exemplo? As pessoas estão mais preocupadas nos prazeres materiais, no consumo, no ter, não é? Em detrimento do ser. E você assumir uma postura de abraçar uma doutrina desta, que é a terceira revelação, e adentrar pelos caminhos crísticos, tem que negar a si mesmo. E isso não é tarefa fácil. E é verdade, é isso mesmo que acontece. A maioria das pessoas não interessa, porque isso aí vai me tirar uma certa liberdade, o meu consumismo, a minha concepção material, e eu quero viver assim, deixa isso para lá. Entende? E é verdade. Você vê se foi escrito há tanto tempo e está deparando, brigando com isso até hoje, com a gente. Eu falando comigo mesmo, entende? Sim, porque são modelos de pensamento, né? A gente, de alguma forma, a gente passa por isso, a gente passa por um império do materialismo sobre o espírito, e agora a chance é de reverter, né? Volto a repetir, é aprender a saborear um outro tipo de realidade, que seja uma realidade muito densa, né? Tem muita coisa maravilhosa por aí, às vezes a gente fica achando que isso aqui é a última batatinha do pacote, é tudo que tem de bom, mas tem muita coisa que a gente desconhece também, né? Pode falar, Marco Túlio. Ô, Rose, eu acho legal isso até que o Antônio trouxe, né? Aliás, ele trouxe através, diante do que você disse para nós, que foi muito bacana, porque
A gente vai estudar o Livro dos Espíritos, logo lá na introdução, Allan Kardec ele vai fazer uma distinção entre o termo espiritismo e o termo espiritualismo, né? Ele vai dizer mais ou menos assim, que toda pessoa que crê em algo além desta existência, né? Uma vida ou algo além dessa existência, independente de achar que nós vamos ficar mergulhados no todo universal, em Deus, sei lá, ou que vamos para um inferno, para um céu, ou que vamos para um purgatório, não importa. Desde que haja algo além dessa existência, é espiritualista, que é contrário aí ao materialista, né? O materialista não acredita em nada disso, ou pelo menos diz que não. Aí vem, ele falou, olha, estou criando um termo novo, espiritismo, que é os seguidores ou que acreditam na doutrina, né? E aí o que fica legal é que todo espírita, em tese, ou espiritista, ele chama assim também, né? Ele é espiritualista, todo. Em tese, todos acreditam em algo depois dessa vida. Mas nem todo espiritualista é espírita ou espiritista. Até aí, beleza, a gente já viu isso, você está dando estudo sobre isso, inclusive. Mas o que eu achei legal nesta parte, no destaque que você deu, que o Antônio até complementou agora também, é que existem gradações do materialismo, e tem que ter mesmo, porque é muito fácil para mim falar o seguinte, olha, eu sou espiritualista, eu acredito em vida após a morte, a gente até confunde espiritualismo com acreditar em Deus, né? Não é só isso, né? Mas eu acredito em algo além dessa existência, mas eu quero meu dinheiro, eu quero meu material, eu não posso abrir mão, eu quero a minha herança, eu quero... Aí começa. Então, a pessoa que agarra nessas questões materiais não pode dizer que é espiritualista no sentido mais puro da palavra, né? Ela tem que perceber que não é bem assim. E eu acho que esse texto, eu confesso que nunca me debrucei sobre ele, ele está trazendo isso, olha, vamos fazer uma graduação aqui, uma gradação, melhor dizendo, porque existem espiritualistas e espiritualistas, né? Até chegar num ponto que eu estou totalmente desprendido do que me faz agarrar, onde está teu tesouro, está teu coração, né? Achei muito legal, muito bacana, já valeu o estudo. Exatamente, tem um ponto também, Marco Túlio, que eu acho fantástico, é tipo assim, a gente sai do ponto da crença e vai para o ponto da reflexão profunda na tomada de decisão. É mais ou menos assim. Qual que é o meu nível de espiritualismo? Na hora que eu vou tomar a decisão, eu levo em consideração o quê? Ganhar agora, a todo custo, ou entender assim, não, eu acho que eu vou preferir perder agora. Porque o materialista, a decisão dele é pautada no agora, não existe o depois. Né? Sim. E o espiritualista, não, ele fala, não, peraí, não vale a pena, não, porque eu vou ganhar isso agora aqui, mas é tão desonesto que lá na frente eu vou perder o dobro. Não vale a pena, não. Ele passa a ter uma percepção diferente da vida. Isso é que o André Luiz não teve, por exemplo, com o pai dele. Naquele caso, vocês lembram que ele reencontra um rapaz no mundo espiritual, que foi de uma família que o pai do André Luiz podia ter ajudado, perdeu a oportunidade, colocou a família para fora? Vocês lembram que era uma propriedade dele? Isso é a decisão pautada no materialismo. Que se ele tivesse parado um pouco mais, pensado, poxa, mas é uma família, deixa eu pensar melhor sobre isso, eu tenho a minha casa, isso aqui não me custa muito, e passar a pensar num outro âmbito, num outro aspecto, a gente já vai... Gente, só de dar uma pausa para pensar, isso já é também um sinal, entende? De que a gente está namorando um pouco mais que esse universo que é do mundo das ideias. Vocês já perceberam tanto que a gente fica preso na ação?
de que acha que tem que fazer o tempo todo, de que tem que agir o tempo todo, de que a gente tem que trabalhar o tempo todo. E aí, toma os pés pelas mãos. Atitude impensada. Já pensaram sobre isso? Como que a gente fica muito no fazedor, de fazer, agir. Tá aí o mundo das ideias que propõe, dentro da reflexão do próprio Platão, discípulo de Sócrates. Para dizer, olha, cuidado, que não existe só essa escuridãozinha aqui, com essa sombra passando no fundo da caverna, não. Isso é sombra. Veja a sombra como sombra. A realidade é lá fora. Então, a realidade é para além do que eu tenho aqui palpável. E eu tenho que levar isso em consideração na hora das decisões. Então, eu acho que é um excelente sinal para a gente sondar o nosso nível de espiritualismo e de espiritualidade, quando a gente já começa a levar em consideração não os aspectos imediatos, da minha necessidade imediata, mas de uma realidade que está para além do hoje, que o materialista pensa no hoje. Estava agora no Livro dos Espíritos falando sobre isso. Agora, que a gente estuda o Livro dos Espíritos de 19 às 20h30. Das pessoas que, às vezes, tomam atitude pensando apenas em si, na satisfação dos seus interesses, às vezes, com consequência, causam mal para a sociedade, uma pessoa fala, não quer nem saber. Cada um que lute. Cada um que lute. Ou seja, império do materialismo. Eu não tenho a menor ideia do meu amanhã, do resultado disso para o amanhã. E isso é complicado. Nesse finalzinho ali que ele fala assim, ó, temem deparar com a condenação de suas ambições. Gente, isso aqui destrói. O espiritualismo destrói sistema de casta, preconceito, racismo. Pode observar o espiritualismo. Que o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Entende? Ah, necessariamente não, nem sempre. Mas Jesus fala assim, todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Os papéis se invertem. Você numa condição social melhorzinha hoje, dentro de um ponto de vista do privilégio, ou da aquisição dos esforços, das lutas, você está numa condição hoje, amanhã você pode estar numa condição onde serão tolhidos todo privilégio, você não vai ter privilégio nenhum. As oportunidades, você vai ser tolhida nas oportunidades. E aí é a hora de você desenvolver outros valores. Que a vida é assim, mas a pessoa que é materialista não considera isso. Outro ponto que eu acho interessantíssimo é que esses indivíduos aí, eles não têm fome do saber. Uma fome de sabedoria. Porque se você parar para pensar sobre a vida, você vê que não faz muito sentido. Não é, porque é tão injusto se analisar do ponto de vista materialista. Vocês não acham, do ponto de vista materialista, a vida muito injusta, não? Não acham, não? Pode ter tempo para pensar. Se quiser um tempinho para pensar, podem pensar. Vocês não acham, do ponto de vista materialista, a vida muito injusta, não? Rose, eu vi um depoimento. Eu vi um depoimento, saiu ontem. Um empresário. Eu nunca tinha ouvido algo tão refinado. Ele falando o seguinte: o que adianta eu chegar aqui nessa empresa, no meu BMW X e alguma coisa, que custa tantos R$1.000, que me custa por mês tanto, se o meu empregado, meu funcionário, aquele sujeito que me ajudou a comprar esse BMW, do qual eu usufruo e pago um custo alto para tê-lo, se esse funcionário está lá na miséria, o que adiantou? Adiantou nada. E é a verdade. Uma visão muito elaborada, muito bem. O que adianta se as pessoas que me ajudam a constituir a fortuna que nós temos, isso aí falando. Eu estou bem, minha família está bem, está tudo bem. Mas aqueles que estão lá não são as bases, os pontos de apoio que propiciam essa realidade, estão na miséria. O que adiantou? Não adiantou nada.
Entendeu? Não faz sentido. Isso, Antônio Carlos, olha que interessante você falar isso aí. Eu contei lá na SEAC um caso, foi na quarta-feira agora, né, na reunião de inauguração, reunião pública de inauguração da SEAC. A gente estudou sobre o óbolo da viúva. Eu contei um caso para as pessoas, uma pessoa que eu conheço, não vou dizer o nome, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Essa pessoa saiu do interior, menina, veio para Belo Horizonte, numa condição, assim, de muita necessidade, foi trabalhar muito novinha em casa de família, e aí trabalhou em vários locais, parou de estudar, e aí, por uma situação, essa menina foi fazer uma entrevista na casa de uma mulher que viu que ela era novinha do interior, que ela tinha parado de estudar, viu que ela era uma menina muito simples, virou para ela e falou assim, olha, eu vou te contratar, mas com uma condição. E aí ela perguntou, qual condição? Ela respondeu assim, que você volte a estudar. Essa menina, ela perdeu a mãe com 5 anos de idade. Olha a decisão dessa empregadora. Eu vou te contratar desde que você volte a estudar. Lembrando que lembrando que é o seguinte, ela tinha parado de estudar mesmo e não tinha perspectiva nenhuma, porque a situação era situação de muita dificuldade financeira. Ela começou a trabalhar para essa mulher, ela todo dia ia para a escola e ela cuidou dessa menina como se fosse a responsável por ela, incentivando a estudar e tudo. Pagou todo o tratamento dentário, ela nunca tinha feito um tratamento dentário. Pergunto eu, isso é comum? Essa menina formou, trabalhou durante muitos anos, foi tão boa funcionária, que quando ela chegou, falou assim, olha, agora eu estou querendo fazer outra coisa, ter outras experiências. Essa mulher, que inclusive é minha xará de nome Rose, virou e falou assim, eu até dobro o seu salário se não sair daqui. De tão boa que ela era. Ele falou, não, mas eu quero vivenciar outras experiências em outros campos. Resultado? Foi trabalhar numa loja, depois fez um cursinho pré-vestibular, passou na universidade, formou e hoje em dia é professora. Isso tudo porque um dia uma mulher de bom coração, com uma boa reflexão, igual esse empresário aí, esse indivíduo que elaborou esse pensamento, Antônio Carlos, que é um pensamento que tem que sair muito, entende? Você tem que ter uma coragem para formular um pensamento desse, porque não é qualquer pessoa que vai formular e vai continuar do mesmo jeito. Você cria uma responsabilidade de que você precisa fazer algo pelo outro. Entendeu? E ela fez. E aí, uma vez eu perguntei para essa moça, eu falei assim, você tem noção da grandeza dessa mulher para você na sua vida? Ela falou, tem, mas eu tenho minhas dúvidas que ela não tem tanto, não. Acho que ela podia estar na sarjeta hoje em dia, na miséria, entendem isso? Sabe? Então, esse pensamento elaborado é um pensamento de um indivíduo que acessou o alto nível do sentimento. Que ele não vê mais sentido nesse disparate que é essas duas realidades, que é uma vida onde o indivíduo ele vive sem nenhuma carência de nada, o que ele quiser comer, ele vai comer, sabe? Ele vai viver confortavelmente, e o outro que não tem o básico. O básico. Quando eu falo de básico, eu falo o quê? Pão com manteiga, gente. Entende? Pão com manteiga. Né? Então, do ponto de vista material, você olha e fala, não tem condições, não. Mas a pessoa está tão confortável no seu materialismo que fala que se dane. E vai vivendo e não questiona o sentido da vida, porque não faz o menor sentido. Inclusive, muitos dos motivos que são como
como causa mesmo, né? O motivo de um suicídio é o materialismo, é o império do materialismo. Ah, vou ficar sofrendo assim, comendo pão que o diabo amassou, que pra quê? Não existe nada depois mesmo. E aí, por isso que, se existe uma coisa que a gente precisa, nós que somos espíritas, precisamos avançar no estudo do espiritismo, na divulgação do espiritismo, não no sentido de proselitismo, mas no sentido de salvar o indivíduo do perigo que é o materialismo. Entende? Porque se existe uma coisa que salva vidas, é o espiritismo. Eu costumo dizer, e às vezes, e não é brincadeira, de que depois que você lê Um Céu e um Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, e lê o Memória de um Suicida, nem para se matar, você não presta mais. Entende? Pelo nível do conteúdo informacional ali. São casos. Não é teoria, não. A segunda parte são evocações. É os espíritos dizendo. E aí que está a grandeza da questão. Não vale a pena fazer proselitismo, não, mas vale a pena você compartilhar a mensagem com convicção, para dizer, olha, morte não existe, não. A morte ela não existe. Como é que Paulo fala? Onde estás, ó morte, o teu aguilhão? Onde estás, ó morte, a tua vitória, se o próprio Cristo a venceu? Que sentido faria divulgar um cristianismo se não tem vida após a morte? Renunciar para quê? Se tornar uma pessoa de bem para quê? Não faz o menor sentido. Aí, nesse finalzinho aí, ó, temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo, das suas vaidades humanas, com que se deliciam, fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo que se pode fazer. Jesus falou isso, gente, na explicação da parábola do bom samaritano. Na verdade, não foi nem explicação da parábola. Foi quando os discípulos viram para ele e falaram assim, Senhor, por que você fala para eles por parábolas? Jesus fala assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E a eles não é dado. Está lá em Mateus 13. Separei com um pedacinho aqui, ó. Ele fala assim, e neles se cumprem a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendeis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Essa reflexão do amigo do Antônio Carlos, aí, dessa pessoa que falou com o Antônio Carlos aí, isso é uma compreensão do coração. Entende isso? Não é uma questão de estou ouvindo falar que não. Ele compreendeu de forma afetiva. Isso é uma compreensão com o coração. É a conexão do sentimento e da razão, muito bem alicerçados. E olha que possivelmente não é espírita não, né, Antônio Carlos? Pois é. Alto nível de consciência social. Alguém quer comentar? Aí, quando ele fala aqui, ó, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure, o que ele está dizendo? Não querem compreender porque não querem ser curados. Não querem sair do lugar comum. Porque, gente, veja bem, quando Jesus fala assim, passemos para outra margem, ele fala o que vai ter na travessia, o que vai ter na outra margem? Não. O novo é uma coisa que gera insegurança. O lugar conhecido é confortável. Não, isso aqui eu já conheço. Mesmo que fosse sofrimento, isso aqui eu já conheço. Esses dias eu ouvi isso de uma moça. Falou assim, conversando com ela, teve uma crise, falou, cadê? Não está tomando remédio? Não, tal. Eu parei de tomar. Minha sobrinha. Falou assim, a senhora vai me xingar, mas eu parei de tomar. Você parou de tomar o remédio? Parei. Por que você parou de tomar o remédio? Não, você sabe o que é? Porque eu achei que eu já não estava sentindo mais as coisas.
Eu fiquei na dúvida se a pessoa acostumou tanto com o sofrimento que quando ela ficou livre do sofrimento, ela achou que tinha alguma coisa errada. Olha que ponto vai o ser humano, a doença. Quando ela estava atingindo um nível de lucidez e reorganização mental, ela sofreu tanto na vida com a doença, que quando o organismo começou a se reorganizar, o psiquismo, ela falou, não, tem alguma coisa errada. Falei, opa, peraí, você está se ouvindo? Falei, você está se ouvindo? Você acostumou com o sofrimento, você não está se vendo no direito de viver sem o sofrimento. Não. Caso isso com você, não. Gente, isso tem muito a ver com uma cultura de que, ó, minha culpa, minha máxima culpa, de que tem que sofrer, de que tem que se martirizar, que nós estamos aqui para sofrer. Onde o povo tirou isso, meu Deus? Que eu não sei. Não é muito melhor conhecer? Não é muito melhor você se curar, igual o Evangelho propõe? Porque se em determinado momento o Evangelho me propõe uma coisa que eu não quero, é só eu dizer assim, ó, eu não quero, não. Ser honesto. Ser honesto. Falar, não, isso aqui eu tô confortável onde que eu tô. Tá, para mim tá ótimo aqui. Isso aí é liberdade de escolha. Isso é da vida. Né? A gente tem que viver, aceitar, aderir aquilo que faz sentido. Se eu fico com muita resistência, opa, peraí, então esse comportamento tem alguma coisa que eu me comprazo com ele. Eu estou ganhando alguma coisa com esse comportamento. Porque senão eu já estava doida para ficar livre daquilo. Então é meio que um masoquismo, vocês conseguem perceber? Eu não sei como que os materialistas suportam a vida, sinceramente. Que eu acho a vida muito louca. Né? Se não fosse a filosofia, que eu conheci filosofia antes, se não fosse a filosofia, eu não sei o que seria, porque eu acho a vida muito injusta, do ponto de vista materialista, sim. Você vai falar, Antônio, ou Marco Túlio? Não, já é tranquilo. Beleza. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria que chamaremos incrédulos por interesse ou de má fé. Incrédulos por interesse. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas, ostensivamente, o condenam por motivo de interesse pessoal. É como se fossem os fariseus da época de Jesus, né? Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Porque, gente, nós vamos fazer o quê com o indivíduo? Não creio, não creio. Ah, esse negócio de Chico Xavier, esse negócio não existe, não. Uma vez eu estava com um livro, acho que foi até o livro dos Espíritos mesmo, estava na mão, assim, lendo, aí um rapaz chegou e falou, que livro é esse livro que você está lendo aí? Você está tão focado no livro? Eu fui, só virei a página, né? Falei, Allan Kardec, aquele doidão? Ele falou, DG. Aquele doidão, né? É a compreensão do indivíduo. Porque, você tem de acreditar em mesa mexendo? Em espírito? Entende? É. Eu acho sensacional essas coisas. Eu morro de rir quando fazem piada com... Eu acho graça. Por quê? Porque cada um, né? Cada um expõe, fala aquilo que ele realmente consegue alcançar. Eu garanto que esse indivíduo ele não pegou as obras para ler. Entende? Porque é uma pessoa muito inteligente. Deve ter se deparado com as primeiras páginas do livro dos Espíritos, lá com as mesas girantes, dança, fala, isso aqui não dá para mim, não. Né? Porque uma pessoa de bom senso, com espírito de pesquisa, que pega para ler, alguma coisa ali, a pessoa fala, não, isso aqui tem uns pontos aqui muito interessantes. Né? Vamos fechar essa, gente? Podemos? Mas bem que tem muita coisa aqui para frente ainda. Vai dar, não. Cadê? O puro materialista tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-lhe o erro em que labora. No outro,
há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, quiçá à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Comentários? Já são 21h30. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou paramos por aqui? Hoje foi muito esclarecedor, viu? Arrumamos uma correria aqui, você viu, João? Rose, só essa questão que está a própria custo, né? A gente tem que estar sempre atento nisso aí, porque nós temos diversas formas de adquirir conhecimento ou descobrir a verdade das coisas, né? E uma delas é dessa forma que nós estamos fazendo aqui, estudando, né? Pesquisando, olhando, lendo obras, comparecendo em reuniões públicas, reuniões de estudo. Essa é uma forma. E é a menos dolorosa, né? Alguém vai chegar e perguntar o que você está lendo. Mas nós também não podemos ficar presos aos outros, nós vamos ser nivelados por baixo, né? Então nós temos que continuar estudando. A outra forma é às custas dos outros, vendo o que está rolando, o que está acontecendo, o resultado de uma ação. E o terceiro, que é o mais, né, complicado, que é a própria custa, né? A gente tem que ser inteligente, né, já que a gente já sabe disso, querer descobrir as coisas pelo estudo. O livro dos Espíritos fala que o conhecimento das coisas, né, que faz com que nós tenhamos opções de escolha. Exatamente. E as opções de escolha nos fazem ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aí sim, vai ter responsabilidade. Então não quero aprender mais, não. Não adianta, nós vamos aprender. E Deus é bacana, Ele dá a oportunidade de a gente aprender pelo problema dos outros, né? A gente está vendo todo dia as coisas. Ainda mais quem convive com o próximo, com o social, procura ajudar. Agora, se não der, aí vai ter que ser a nossa cruz, porque o progresso, ele vem, a evolução tem que acontecer. Né? Uhum. Progresso é da lei, né? Querendo ou não, né, Antônio, ou Marco Túlio? Querendo ou não, a vida apresenta para a gente essas possibilidades de avançar. É da vida. Isso que é fantástico. Sabedoria infinita de Deus. Rose, eu me vejo como um privilegiado de ter acessado essa doutrina e adentrado por esse caminho. Eu costumo dizer que o Espiritismo me salvou. Uhum. E me salva. Entende? Eu tinha tudo para seguir caminhos tortuosos, por uma série de questões que eu não vou adentrar aqui. E o contexto era todo favorável, e aí aparece essa doutrina, e é uma luz no final do túnel, é essa luz que me conduz, e eu sou muito grato a isso. E sou muito grato às pessoas que contribuem para o meu aprendizado, quer seja como colegas, quer seja como expositores, quer seja como dirigente, enfim, não importa. As pessoas, o Chico Xavier, que deixou essa obra aí fantástica, a codificação, né? Eu sou um privilegiado, eu vejo assim, entende? Eu tenho compaixão de pessoas que desdenham da doutrina espírita, porque na maioria das vezes é por falta de conhecimento, né? Não fizeram uma reflexão mais apurada, para poder até se balizar, para poder, né, opor, e eu me sinto um privilegiado. E é algo fácil de se acessar, acessível do ponto de vista financeiro, material, né? E é isso, eu me vejo assim. Viu? Eu sou muito grato.
é tanta coisa que a gente aprende e a gente vê de forma diferente, né, Antônio Carlos? Faz a gente perceber, sentir a vida de uma forma bem diferente, assim. Sim. Dá leveza também, tira muitos Sim. fardos. Vocês percebem isso? Tira muitos fardos das costas da gente. Sim. Dá uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo dá uma leveza tão profunda, no sentido de que você passa a buscar as raízes, você passa a refletir mais, você passa a condenar menos, você passa a ver o outro com mais humanidade, senso de humanidade, você fica mais cauteloso. Então, assim, o espiritismo, ele realmente, assim, é bem compreendido, o espiritismo bem compreendido, que nem sempre ele é bem compreendido. Rose, eu diria a você o seguinte, na medida que você toma ciência e consciência, que a maior encrenca está realmente com você e não com o outro, você já resolveu, assim, acho que 80%. Está entendendo? Porque você descobre que a questão é com você. Eu falando comigo mesmo, entendeu? Então, na medida que você consegue introduzir isso na sua consciência e tomar ciência disso, muda tudo. Muda tudo. Né? E o que é mais maravilhoso, ela está toda estruturada no legado do Cristo. Isso é maravilhoso. Eu acho também fantástico. Entendeu? É maravilhoso. Eu também acho. Isso não tem preço. Não adianta o outro falar isso, pensar, isso é o que ele está pensando, é a ideia dele ou dela. O que interessa é que está tudo estruturado no legado do Cristo. Né? E de uma forma racional, inteligível, explicável. Não é? Sim. É isso. Se a gente pega, por exemplo, Santo Agostinho mesmo, né? O encarnado. Ele tem uma obra filosófica maravilhosa, um conteúdo filosófico maravilhoso, mas falho em vários pontos. Por exemplo, ele defendia o pecado original, entende? Então, a gente percebe o seguinte, volta o mesmo Santo Agostinho, porém com uma ideia renovada como espírito, para dar continuidade à obra. E em nenhum momento a obra dele, como encarnado, perde o seu valor. Porque assim, hoje em dia, eu tenho uma visão. E aquela visão me atende. Mas amanhã eu avanço um pouco mais. Entende? E aquela visão, como eu cresci, passa a me atender mais do que a anterior. Mas eu não tenho que desprezar a anterior, porque as Confissões de Santo Agostinho, a obra, é uma obra de alto nível filosófico. Eu acho que eu tenho uma série dela de filosofia. Se eu tiver, eu vou mandar para vocês lá, no grupo. Vou ver se eu tenho gravado. Eu acho que eu tenho uma série de Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho, um gênio. Enquanto encarnado, um gênio. Com alguns pontos ali que era necessário porque era teoria mesmo, mas era necessário uma percepção espiritual para ele dar continuidade com o raciocínio dele. E aí você vê Santo Agostinho espírito, já não fazendo um tratado, mas já pincelando aqui, pincelando ali, porque os bons espíritos, eles têm uma visão diferente. Vocês já viram que o Kardec estruturou a obra de forma com que você encontra a manifestação dos espíritos, mas assim, de uma forma espalhada na codificação? Você não tem um tratado de Santo Agostinho, um tratado de Platão. Não tem, porque acaba a personalidade, isso é coisa centralizada, entende isso? É o ensino coletivo dos espíritos superiores. Então, não tem a obra minha, não. A obra dos espíritos superiores. Isso eu acho, assim, de um valor, mas de um valor, do ponto de vista filosófico, o dia que a sociedade compreender a doutrina espírita como mais uma filosofia a ser estudada, como a Nova Acrópole estuda, Nova Acrópole Escola de Filosofia estuda Helena Blavatsky, estuda Santo Agostinho, estuda Platão, estuda Bhagavad Gita. O dia que inserir espiritismo, aí pronto. Entendeu?
O que eu ganho vai ser assim, ó, mas não se vê como uma religião, que os próprios espíritas fazem com que a doutrina espírita seja deturpada. Não vem como uma filosofia, igual o Evangelho de Jesus, é um conteúdo filosófico para ser entendido e vivido. Entendido em primeiro lugar. Não é uma regra ser ditada, eu tenho que agir assim, porque é uma ordem superior. Não. Tem lógica que eu ensino. Mas isso aí, desculpa a interrupção, mas é porque me ocorreu aqui o seguinte, isso é mais um modelo, ou exemplo, do que a gente estudou hoje. Por que eu, estudando essas obras todas que você citou, vou ir para o Espiritismo? O que eu vou encontrar lá? Sim. Como é que eu vou me deparar com o meu materialismo? Que pode não ser dos piores do mundo, mas o que eu faço com isso aqui? Então, pode ser sim, né, sem julgamento, é claro, mas já que nós estamos estudando, nós temos que refletir. Sim. Pode ser sim que não tenham avançado, porque ainda não tiveram a coragem, não. O Bilhete de Mineiro, quando encontrou o livro, né, dos Espíritos, né, o que ganhou, ele leu, ele falou assim, eu leio tudo enquanto é obra, por que eu não vou ler esse livro? Aí, depois que ele terminou de ler, ele falou, eu sou espírita. Ele falou, eu sou espírita. Estava nele, né? Aquilo estava nele, né? Isso é que é lindo, né? E ele ainda virou e falou assim, acho que eu não vou para o inferno por ler esse livro, não. Não é possível que eu vou para o inferno, não é só por causa da leitura de um livro. Um gênio, né? Exatamente, bem lembrado. Um gênio, né? Cara, um gênio, numa leitura, ele fala, é isso aqui. É isso. Eu leio tudo, não vai ter. Um gênio. E o mais lindo, igual Kardec, um gênio com um coração que não cabia nele. Que o que eu acho mais lindo, porque geralmente, por exemplo, eu amo Nietzsche, é o filósofo mais amo, mas ele é de uma arrogância sem limites, Nietzsche, entendeu? Quando você vê Kardec, um homem de bem comparável, com uma sabedoria infinita, você fala, esse modelo é o morro de rir do Nietzsche. Mas é um modelo, né? O Nietzsche tem um livro dele que eu gosto demais também, Eis o Homem, ele fala assim, tem um capítulo lá que é assim, por que eu escrevo livros tão bons? Por que eu sou o ser mais inteligente do universo? É nesse nível. Eu não sou um homem, sou uma dinamite. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque ele compreendia a vida além do tempo dele. Porém, faltava elaborar, por exemplo, o campo de sentimento, ele tinha as dificuldades dele. Mas aí você vê um Kardec, que é um indivíduo... Você pega o Viagem Espírita de Allan Kardec. Vocês já leram? Você vê Kardec indo jantar com os operários. Ô, gente, é bonito demais. Você pensa, Kardec, vamos supor, tem na turma que trabalha lá na fábrica. Kardec indo lá para conversar de espiritismo com eles, para jantar com eles. Um indivíduo de um coração sem limite. É Kardec. Ou seja, não é só um gênio. É um gênio bom, com um coração maravilhoso. Isso é um modelo a ser seguido. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque a academia está cheia de gênios, do ponto de vista filosófico. Mas que até a pessoa entender que ela tem que ser humilde, passa muito pela arrogância. Por exemplo, Leandro Carnal, vocês conhecem, né? Pega os vídeos do Leandro Carnal no passado, para ver o nível de arrogância que ele era. Hoje em dia está humildezinho, que amadureceu. Ele mesmo fala tanto que ele era arrogante. E ele fala que foi muita terapia para ajudar. Né? Mas é também uma tática de guerra, né? Um Gon Pondé por aí. É uma tática mesmo de confronto social, né? Mas a doutrina espírita humaniza a gente demais. Demais, não é pouco, não é muito. Sensibiliza a gente demais. Eu sou fã. Eu sou muito fã de Kardec. E eu comungo com a visão do Antônio Carlos ali. Se eu vivo hoje, é por causa da doutrina espírita. Literalmente falando, a doutrina espírita salvou minha vida. Literalmente falando. Do ponto de vista literal mesmo. Não estou falando metaforicamente, não. Estou falando do ponto de vista literal. E aí a gente tem que estudar com esse sentimento de gratidão mesmo, né? Todo dia. Claro. Nós avançamos um pouquinho aí, mas o estudo, graças a Deus, foi muito bom, né, gente? Vamos continuar nesse ritmo, estudando com amor e carinho. Fala comigo, Nerivanda.
Eu também concordo com vocês dois. Se eu estou aqui é por conta da doutrina. Porque se não fosse, eu nem sei o que seria de mim hoje. Mas, graças a Deus, é esse sentimento mesmo de gratidão. A Kardec, a quem estuda com a gente, a quem ensina, e, enfim, a vida, ao Espiritismo. Muito bom, né? Muito bom. Por isso que a gente tem que tratar a doutrina espírita com muito carinho, divulgar com muito amor e com fidelidade, para esse conteúdo impecável chegar às pessoas de forma impecável. Ô, Rose, só mais uma questãozinha, se permite? Claro. Diante desses relatos, né, a gente tem que lembrar sempre da frase que Jesus falou assim: quem pegar do meu arado e ficar olhando para trás não é digno do reino de Deus. Né? O reino de Deus é felicidade. Então, quem se dispuser, né, a trabalhar na seara dele, seja lá em que condição for, né, nós temos que compreender que o para trás vai ser quitado de alguma forma, né, mas o negócio é para frente, bola para diante. Porque senão nós vamos ficar presos ao passado e ainda arrumando desculpa, né? A culpa vira uma desculpa. Então nós temos que assumir, né? Estamos aqui por causa disso, etc, 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 mas saber também o seguinte, ó, é bola para frente. Senão a gente pode ter uma recaída e querer, né, imaginar que não é digno, né? Aí vem aquele negócio da minha culpa, minha máxima culpa, etc. Eu gosto mais dessa frase. Rebote, né? Dá um efeito rebote, né? Isso. Mas tem algo libertador com relação a isso que o Marco Túlio falou. Quando o Chico Xavier fala o seguinte: você não pode consertar seu passado, mas você pode fazer um novo começo, né? Quer dizer, diz o Evangelho mesmo aí nessa passagem que o Marco Túlio falou, né? Arado. Ninguém bota a mão no arado e olha para trás, é digno do reino. Você não vai conseguir apagar o passado. Mas você pode fazer um novo começo da agora para frente, então comece e vamos, entendeu? Agora para frente, com certeza. E é piso, gente. Tudo pode ser avaliado como piso. Experiência, crescimento, você saber de onde veio, saber da sua história, como que você pensava, como que você pensa agora. Bom demais, né? Marlúcia, você faz a prece de agradecimento por nós, minha querida? É um prazer aí, eu agradeço muito.